Pela fé entendemos que o universo, eu não gosto muito dessa tradução, porque tem muito que fala assim, os mundos, quem tem essa aí? Pela fé entendemos que os mundos, os é mais de um, sim ou não? Sim. Os mundos foram criados a partir daquilo que é invisível e veio a se tornar visível. Então nós só conseguimos entender a criação através do que? Da fé. Pela fé entendemos, porque nós não podemos ver, porque nós não estávamos na criação, porque nós não participamos da criação, mas a Bíblia está dizendo, olha, pela fé entendemos que os mundos, para ser os mundos tem que ser pelo menos quantos? Mais de um, no mínimo 2. E a partir desses mundos tudo foi criado. A partir do invisível tudo foi feito visível. Mundo físico foi criado a partir do mundo espiritual. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, a origem, eu estou falando sobre a origem. A origem de tudo não é aqui nessa terra. A origem de tudo não é nesse mundo físico. Tudo que nós vemos aqui, primeiro veio a existir o mundo espiritual. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio, na onde? Então considere que há um tempo chamado princípio. Qual o nome desse tempo? Que é o nome do livro, que se chama Bereshit, que nós chamamos de Gênesis. Então, no princípio foram criados o quê? Os céus e a terra. Gênesis 1, abra sua Bíblia comigo. É importante que você entenda esse tempo chamado princípio. Tá? No princípio. Princípio de quê? Princípio do que o texto está querendo nos dizer. Porque nós sabemos que Deus ele é eterno. Se ele é eterno, ele não tem início. E ele também não tem fim. Ele é um ser que não foi criado, mas que ele existe por si mesmo. Porque nós dizemos que o mundo teve um início. Sim ou não? Sim. Porque o mundo foi criado. Tudo aquilo que é criado tem um início. Você tem um início, porque você foi criado. Mas diz a Bíblia que Deus não. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que para sempre será. E os anjos dizem pelos séculos dos séculos. E dizem amém. Porque Ele não tem começo, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Então para mim existe presente, passado e futuro. Para Deus é aquilo que era, aquilo que é e aquilo que há de vir. Nós vamos estudar mais posteriormente as 3 dispensações, tá? A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, que é aquilo que era, aquilo que é e aquilo que há de vir. Então existem 3 tempos na cabeça de Deus. Na nossa existe o ontem que foi passado, hoje é o nosso presente. E amanhã Deus já está cuidando do seu futuro. Amém? Amém? Deus é quem cuida do teu futuro. Então aqui ó, é um princípio, mas não é um princípio de Deus, porque temos que entender que Deus já existia antes que tudo que existe aqui já existisse. Antes que houvesse mundo, eu era. Antes que houvesse sol, ele diz para Isaías, eu era, eu já existia. Antes que houvesse o céu e a terra, Deus já existia, nesse tempo chamado princípio. O que diz aí em Gênesis capítulo 1 da sua Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós temos que tirar da nossa mente é que Deus instalou o dedo 2 vezes. Como que é isso? Tem muita gente que confunde o fato dele ser Deus com ele ser mágico. Quem consegue entender, diz amém. Tem muita gente que confunde o fato dele ser o Criador com o seu feiticeiro. Porque o feiticeiro diz assim, abracadabra. Amém? O mágico diz assim, olha, apareça.
Mas Deus criou, Deus formou, e Ele mesmo sendo Deus, algumas coisas Ele disse haja, mas outras Ele colocou a mão e fez. Então Deus criou, e Ele criou primeiro o quê? O céu. Vamos colocar na linguagem de hoje para que todos possam entender. Primeiro Ele fez uma casa para Ele, o lugar onde Deus habita. E nós conhecemos 3 céus, no mínimo, em 10 dimensões. Isso é outro assunto. Mas Paulo diz que conhece um homem que não sabe se no espírito ou fora do espírito. Ele não sabe se na carne ou fora da carne. Foi arrebatado até Eporânio, Aurânio e Mesorânio. O primeiro céu é o céu estelar. É esse que nós vemos. O segundo é o céu cósmico. Mas o terceiro que ele quer dizer é o céu onde Deus habita. E ele conhece um homem, que eu acredito que seja ele, que foi até esse terceiro céu. E quando a gente pensa que ele vai revelar alguns segredos, ele diz: olha, mas viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Aí ele deixa a gente com aquele gostinho de água na boca. Porque quando a gente pensa que ele vai revelar como que é o céu do lado de dentro, ele pega e se esconde e não fala como que é o céu. E João em Apocalipse ele teve uma revelação, porque ele também foi chamado a esse terceiro céu. Quem pode dar glória a Deus? E aí quem nos falou um pouco sobre esse céu é João. E ele nos conta um pouco como que é esse céu. Então esse céu de Deus tem tronos. Nós podemos enxergar no mínimo 25. O trono de Deus, 24 tronos dos 24 anciãos. Tem um trono do Filho que estava preparado para depois que ele vencesse. Tá? Então nesse céu tem 24 anciões. Amém? Tem anjos. É a matéria que eu quero entrar com vocês. Falar sobre os anjos. Tem querubins. Amém? Amém. Tem arcanjo. Glória a Deus. Tem serafins que estão acima de Deus. Porque Isaías viu. Ele disse: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e acima de Deus estavam serafins. Mas eles estavam como? Com 2 asas eles cobriam os seus pés, e com 2 eles cobriam o seu rosto, porque ninguém pode ver Deus de cima para baixo. Amém? Amém. Ninguém pode contemplar Deus de cima para baixo. Então eles cobriam o rosto como uma forma de reverência a Deus, e com 2 asas eles voavam. Então no céu tem muita coisa que não dá para você imaginar, que foi assim, ó. Então Deus criou o céu e Deus criou a terra. Entre esse período podem ter tido, dentro do nosso calendário, que é limitado, milhares de anos. Quem consegue entender isso? Amém? Amém. Nesse período podem ter tido séculos. Amém. Amém? Hebreus dá uma informação: olha, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Então o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo espiritual, diga comigo, mundo espiritual, e o mundo físico. Pela fé entendemos que há no mínimo 2 mundos, um espiritual e um físico. Quando foi que você nasceu? Não precisa falar um ano, não. Só o mês e a data. 19 de? Já vai lembrando que você está presente no aniversário, viu? 19 de julho, ele repetiu, que é para vocês gravarem, anota, irmão. Que a Bíblia fala assim, ó, que Deus falou para todos: não apareça de mim, de mãos. Mas tem alguém que é para aparecer de festa que vão fazer frente, né? Você já viu? Vai no aniversário e não leva presente? Meu Deus do céu. Vai gravando. Então, 19 de junho, 24 de maio, ó, para nós. Mas nós viemos a existir no mundo físico. Mas deixa eu te dizer uma coisa: antes de existir nesse mundo, você já tinha origem no mundo espiritual. Glória a Deus. Abre comigo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu
nele. Quando? Deixa eu te dizer uma coisa. Antes que houvesse céu e terra, Deus já tinha sonhado com você. Eu não estou romantizando a mensagem, não, irmãos. Eu estou querendo dizer que você não teve origem nessa terra, você teve origem no coração de Deus. Pela fé, os mundos foram criados. Você foi criado aqui em 24 de maio. Já é 1985 por aí, não é nova, né? 24 de maio, 19 de junho. Mas você é mais velho do que você imagina. As irmãs que gostam de investir no Renil, você tem muito mais idade do que você imagina, não é? As irmãs que gostam de investir no Cicatricúrio, que agora é melhor que Renil, né? Você é muito mais antiga do que você imagina, porque Deus já havia sonhado com você dentro dele. O que Efésios está dizendo é: Ele nos elegeu. Algumas traduções dizem: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você não está aqui porque Deus não tomou opção. Você está aqui porque Ele te escolheu, Ele te elegeu. Nós somos eleitos de Deus. Sabe o que é isso? Escolhido por Deus. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto daquela gravidez indesejada, que você sabe que o remédio falhou, que a pílula falhou, ou que alguém deu um deslize e teve um relacionamento fora do tempo ou fora do casamento, de alguma forma falou assim: olha, veio uma criança indesejada. Pode ter sido indesejada dos homens, mas para Deus você é eleito, você é escolhido. Ele te escolheu, Ele te elegeu aonde? Ó, dentro dele. Nós fomos gerados primeiro em Deus. Então você existe muito antes de você vir a essa terra. Eu estou tentando explicar em Hebreus 11:3 que pela fé os mundos foram criados. Quer ver uma coisa? Abre em Jeremias, capítulo 1. Olha o versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes. Um do quê? Sacerdotes. Que estava em Anatote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. E assim veio a palavra do Senhor dizendo: quem foi que disse? Deus. Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei Por profeta. Deus está dizendo: Jeremias, antes que você entrasse na madre da tua mãe, eu já tinha um propósito com você. Os Jeremias aqui vão entender. Antes que você fosse formado, eu já tinha um propósito com você. Eu já tinha te escolhido, te santificado, e já tinha um propósito para a tua vida. Engraçado que ele era filho de sacerdote. No Antigo Testamento, quem era filho de sacerdote seria também um sacerdote, porque a lei dizia que a consagração ao ministério sacerdotal tinha que ser de pai para filho, uma linhagem sacerdotal. Então ele era alguém que tinha tudo para ser um sacerdote. Agora Deus está dizendo: olha, eu te santifiquei, eu te consagrei, eu te escolhi, mas é para ser profeta. Glória a Deus. Talvez você consiga entender agora. Deus está dizendo: olha,